paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs que estão aqui no canal da Geração da Última Hora. Eu quero pedir a todos os irmãos, antes de irmos para o tema do vídeo, que não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo, compartilhem o vídeo para os seus amigos e familiares, comentem aqui embaixo alguma sugestão, algum tema que vocês querem que eu aborde aqui no canal, que eu vou estar aqui fazendo um vídeo especial para vocês. Então, o demais, irmãos, vamos para o vídeo. Dívida pública dos Estados Unidos bate recorde e chega a 26 trilhões de dólares. A dívida pública dos Estados Unidos ultrapassou a marca de 26 trilhões de dólares, cerca de 129 trilhões de reais. A informação publicada pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos mostra que a dívida pública bateu um recorde e chegou aos valores mais altos da história norte-americana. Os dados publicados nesta quarta-feira, dia 10, mostraram que a partir desta semana, a dívida pública dos Estados Unidos chega a 26 trilhões de dólares, cerca de 129 trilhões de reais. Enquanto o país tenta abrir linhas de alívio econômico contra os efeitos da PAN, que vocês já sabem o que é, do novo C-Vírus. Desde março deste ano, o governo dos Estados Unidos forneceu por volta de 4 trilhões de dólares, cerca de 20 trilhões de reais, como tentativa de criar alívio financeiro em meio à crise do C-Vírus. Aqui nós podemos ver a Bolsa de Valores de Nova York, nessa imagem. O C-29 atacou com severidade os Estados Unidos, deixando mais de 100 mil para trás, não vou falar palavras no YouTube, censura aqui, no país, e 40 milhões sem empregos, em meio a 2 milhões de infectados por causa do C-Vírus. Além dos dados da dívida pública, o Departamento do Tesouro norte-americano publicou ainda um relatório mensal no início desta quarta-feira, dia 10, mostrando que o déficit orçamentário do governo federal para os primeiros 8 meses do atual ano fiscal, iniciado em 1º de outubro de 2019, atingiu agora 1,88 trilhão, sendo cerca de 9 trilhões de reais, o que já é o pior resultado dos Estados Unidos. Então nós podemos ver que a dívida praticamente está se instaurando já nos Estados Unidos, né? Uma crise tanto relacionada à economia, uma crise sanitária, e também nós podemos ver que isso vai dar muito trabalho para Trump, principalmente agora, nessa reta final de mandato dele, e uma futura reeleição, né? Que para mim vai se complicar. E nós podemos ver que tem esses distúrbios que estão ocorrendo lá nos Estados Unidos, o tal dos antifas. Nós podemos ver também aqui que a dívida pública vai ajudar para isso só piorar o cenário lá. Nós podemos ver que quando um país fica muito endividado, ele entra em recessão, ele entra em crise. E essas recessões e crises dão conflitos internos e externos, que são os mais perigosos, que pode provocar conflitos. Eu não vou falar a palavra com G, senão toma uma censura aqui do YouTube. Então vamos continuar aqui com o vídeo, e eu vou mostrar para vocês outras matérias também que vai estar embasando o que eu estou falando, que eles estão escondendo muitas coisas que estão acontecendo em volta do mundo. E a gente sabe que uma possível treta mundial pode ocorrer a qualquer momento, ou outras tretas menores, né? Para a gente não falar a palavrinha com G, que é a segunda treta mundial, a primeira treta mundial, vocês já sabem do que eu estou falando. Vamos lá. Irã constrói protótipo de porta-aviões dos Estados Unidos para possível simulação de ataque. Imagens de satélite mostram maquete de 200 metros de comprimento de porta-aviões no porto da cidade iraniana de Bandar Abbas, em meio a tensões entre os Estados Unidos e o Irã. Imagens feitas no dia 9 pela empresa Maxar Technologies mostram uma maquete de porta-aviões muito semelhante ao da classe Nimitz dos Estados Unidos, que frequentemente trafega pela região do Golfo Pérsico. Embora não haja uma declaração oficial do governo iraniano, a réplica apontaria para preparativos de uma simulação de ataques a um porta-aviões, notificou a agência. Então nós podemos ver que a simulação, aqui no caso, rumores, isso aqui é um rumor de guerra, porque atacando um porta-aviões dos Estados Unidos, acho que os Estados Unidos não ficaria calado, haveria retaliações. Então nós podemos ver que é um conflito praticamente já encaminhado. Irã parece ter construído uma imitação de porta-aviões
enquanto tensões crescem com os Estados Unidos. O protótipo da embarcação, com cerca de 200 metros de comprimento e 50 metros de largura, tem em seu convés 16 imitações de caças. Um porta-aviões americano desta classe tem mais de 300 metros de comprimento e 75 metros de largura. Ainda segundo a mídia, a réplica está a curta distância de uma base militar, que abriga mais de 100 lanchas de ataque iranianas. Essas pequenas embarcações são constantemente usadas pelo país para patrulhar suas águas e já têm protagonizado encontros tensos com navios da Marinha Americana, além de carregarem metralhadoras e mísseis. Então nós podemos ver que possivelmente um possível conflito pode se originar daqui e se desencadear por todo o mundo. Não teria sido a primeira simulação. Ainda em 2015, militares do Irã simularam um ataque a um porta-aviões durante o exercício militar Grande Profeta 9. Durante a simulação, lanchas lançaram foguetes contra uma réplica de porta-aviões que acabou sendo atingido com mísseis ar-mar no final da ação. Na ocasião, a manobra militar se deu enquanto o Irã e outros países negociavam as condições do programa nuclear iraniano. As tensões entre os Estados Unidos e o Irã têm aumentado nos últimos meses, em particular desde o assassinato do Major Qassem Soleimani no início do ano. Então nós podemos ver que o Irã na verdade nunca esqueceu esse conflito que teve no início do ano com Qassem Soleimani. Eles prometeram vingança. Se alguém de vocês já viram a série de filmes do Poderoso Chefão, vocês sabem como é que seria o filho do Don Corleone. A gente sabe que os filmes retratam muito sobre como esses caras agem e como eles agirão no futuro também, né? Você pode ver que ele é mais traiçoeiro, ele é mais sutil. Ele diz que tá tudo bem, diz que já passou, e para deixar pra lá, e no final depois ele age, pega a pessoa com a guarda baixa. Eu acho que é exatamente o que o Irã pretende fazer nessa situação. Então nós podemos ver que sempre que há um problema, uma grande crise econômica, uma grande recessão, sempre há uma margem e sempre acontece grandes conflitos, grandes tretas mundiais, por assim dizer. Você pode ver que o Hitler surgiu na recessão de 1929. Podemos ver que o Adolf surgiu nessa época, 1929, com a grande recessão. Então, depois disso veio a Alemanha e veio a Segunda Treta Mundial. Então nós podemos ver que é sempre assim, o grande líder entre aspas, né, sempre surge em períodos tensos da economia, sempre momentos tensos para a humanidade, onde a humanidade está desesperada e precisa de uma solução, ou não, né, porque a solução deles nunca é boa. Então vamos para aqui uma das últimas matérias de hoje, para terminar o vídeo. China aciona caças Su-30 após avião militar dos Estados Unidos sobrevoar Taiwan, revela a mídia. As autoridades de defesa da ilha de Taiwan informaram que caças do Exército de Libertação Popular da China se aproximaram perto da ilha nesta terça-feira. Agora um pequeno comentário, se vocês forem olhar, eles sempre usam essa coisa de libertação popular, sei lá o que popular, nós podemos ver que não é nada de libertação e nada de popular. É mais uma opressão. Vocês podem ver que eles têm um crédito social, nós podemos ver que eles têm um grande serviço de espionagem lá dentro, onde eles oprimem a população do próprio país, não é estrangeiro, do próprio país, eles fazem isso. Então nós podemos ver que isso tudo aqui é uma falácia. Eles no caso dizem que os outros são opressores, eles dizem tudo isso. Claro, no mundo não tem ninguém mocinho, mas confiar também na dona China também não é nada bom. Então vamos lá. No mesmo dia, um avião militar dos Estados Unidos sobrevoou a ilha, aumentando ainda mais as tensões na região entre Pequim e Washington. O incidente ocorre após vendas de armas dos Estados Unidos à ilha e a passagem de um navio de guerra norte-americano pelo Estreito de Taiwan. Então nós podemos ver que os Estados Unidos também não foi lá de amiguinho, coisa toda. Ele foi vender coisa para Taiwan. Claro, Taiwan também, para quem não sabe, ele é um estado que se declara independente da China. A China quer oprimi-los, mas eles querem a sua liberdade. Querem, e vamos ser sinceros, não é bom ficar sobre os cuidados da China, né? Então, só que os Estados Unidos também não é nenhum mocinho. Ele não foi lá porque gosta muito de Taiwan, não, ele foi vender. Ele não foi dar, ele foi vender, ele foi lucrar. Então não existe mocinhos nessa história, tá ligado? Todo mundo ganha nessa parte. Menos quem está sofrendo as sanções ali, né? Que está no meio, né? O sobrevoo do avião militar dos Estados Unidos não é algo que aconteça com frequência, o que mostra a crescente colaborações entre Washington
e os secessionistas de Taiwan. E as missões dos caças chineses enviam aos Estados Unidos um forte aviso e demonstram até que ponto o exército chinês está determinado e preparado para um eventual conflito, afirmaram especialistas chineses, segundo o portal Global Times. Então nós podemos ver aqui a rota em que, no caso, o avião fez. Esse aqui é o avião americano, no caso. O avião americano tinha feito essa rota aqui. C-40 da Marinha dos Estados Unidos supostamente voando diretamente sobre o Taiwan. Então, aqui está a imagem ilustrando, né? Ontem, no caso, acho que dia 9, né? Foi identificada uma aeronave de transporte militar norte-americana, C-40, que sobrevoou a costa oeste da ilha, escreveu a mídia taiwanesa, citando autoridades de defesa locais. Mais tarde, no mesmo dia, as autoridades de defesa de Taiwan informaram que o voo da aeronave dos Estados Unidos sobre a ilha foi aprovado e o avião, não aterrissou. Então nós podemos ver que não houve uma invasão aqui, tudo foi aprovado, tudo bases legais. Logo depois, vários caças Su-30 do Exército de Libertação Popular da China entraram por curto período de tempo no espaço aéreo da ilha de Taiwan, segundo o relato da mídia local, que citou autoridades de defesa taiwanesas. Aqui não diz que foi aprovado nada, eles só entraram e depois foram embora. Aqui está a demonstração, no caso, dos aviões da China, de Libertação Popular da China lá. O sobrevoo que eles fizeram e depois foram embora, quase no mesmo lugar. O CNV-7642 está voando sobre a costa oeste de Taiwan. É uma reta de voo rara. Então nós podemos ver aqui esse avião da China que estava sobrevoando ali e está mostrando que o território, entre aspas, são deles, né? Especialista militar chinês Song Zhongping disse em entrevista ao Global Times que as missões e aproximações realizadas por caças chineses a Taiwan foram provavelmente uma ação para conter a provocação executada pela aeronave militar dos Estados Unidos. Wen Dongxiu, analista militar de Pequim, disse que o acionamento dos caças Su-30 em meio à operação dos Estados Unidos mostrou que a PLA está sempre em alerta de combate e consegue reagir de imediato quando intrusos se aproximam de Taiwan. Mas aqui nós podemos ver que não foi nenhum intruso, o intruso na verdade foi eles. No caso, eles acusam do que eles fizeram. Nós podemos ver que no caso Taiwan permitiu a entrada dos Estados Unidos. Eu não sou defensor dos Estados Unidos, não sou defensor de China. Mas nós também temos que ser justos. Se Taiwan aprovou a entrada, não tem por que a China se meter em assuntos alheios. Mas ela se acha o dono do lugar. Então é isso que acontece. Nós podemos ver que isso é um possível cenário onde também pode haver um conflito. E no caso, essas crises econômicas geram instabilidade em todo o mundo. Nós podemos ver uma trocação de farpas muito grande entre China e Estados Unidos. Nós podemos ver que entramos numa treta bem fria, né, para passar aqui no YouTube, né, 2.0. Nós podemos ver que é uma nova. Saiu da dona Rússia com os Estados Unidos, agora entrou com a dona China e os Estados Unidos. Nós podemos ver que a história ela não muda, ela só se repete, só que pior porque agora tem mais tecnologias e mais armas de destruição em massa, né? Então nós podemos ver também que isso tudo está encaminhando, está se organizando para uma grande mudança mundial. E nós podemos ver aqui o último trecho, aqui não vou ler a matéria toda, né? Sobre a Europa. Recessão profunda na Europa é a conclusão já dada, aponta a FMI. O diretor do fundo apontou que cada mês em que setores não essenciais permanecem fechados se traduz em uma queda de 3% no PIB anual. O Fundo Monetário Internacional apontou nesta segunda-feira, que não foi dia 30 de março, né? Isso aqui é uma matéria um pouco mais tempo, né? Que uma profunda recessão na Europa, devido ao C-vírus, é uma conclusão já dada. Segundo o fundo, cada mês em que os setores não essenciais permanecem fechados se traduz em uma queda de 3% no PIB anual. De lá para cá foram 3 meses parados, então nós podemos ver que é uma crise terrível que o mundo todo vai enfrentar. Então nós podemos ver que eles mandam pessoas ficarem em casa, dizem que os serviços não essenciais, e aí vem a pergunta, o que não é não essencial? Nós podemos ver que é essencial sim, tanto que há uma queda abrupta do PIB anual. Aí fala, para salvar vidas. Saiba, infelizmente muita gente vai embora. Se vai embora, vocês sabem que é a palavra com a letra M, né? Não posso ficar falando aqui também, senão o YouTube censura. Por causa da fome. A fome leva muito mais gente. As pessoas se vão. Eu vou deixando em código, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Elas não voltam por causa da fome. Então, muito mais do que com esse C-vírus.
A expectativa é que mais de 265 milhões de pessoas sofram com isso. E quanto o C aí, vírus, não chegou mais de, acho que 1 milhão. Então, tipo, não tem nem comparação o que a fome pode causar. E isso agora, sendo que quanto mais tempo para, pior esse cenário fica. Então, quer dizer, é uma crise terrível que está por vir. E crises terríveis levantam regimes terríveis. E no caso, as pessoas que estão desesperadas vão apoiar e comprar essas ideias. Nós podemos ver que eles sempre falam sobre o novo normal, a nova ordem, a economia está quebrando, as moedas estão quebrando. Logo vai surgir uma moeda única no mundo, provavelmente uma criptomoeda, que aí vai ser o lastro dela vai estar atrelado também à confiança global, não só de um país. Nós também podemos ver que vai ser fácil de controlá-la, porque todo mundo vai saber aonde, quem está comprando o que e quando e o porquê está comprando, e vai ter um controle muito mais fácil. Nós podemos ver também que no caso provavelmente vai ser uma tatuagem eletrônica, vão colocar na pessoa para ter essa carteira digital, e as pessoas vão poder ser facilmente controladas, saber onde elas estão, e isso tudo se encaminha para o fim. Tudo para esse, teoricamente, novo normal, que na verdade é a nova ordem mundial, em outras palavras, que nós podemos ver. Novo normal, normal é de norma, norma vem de lei e de ordem, então nova ordem mundial, é o novo normal, a nova ordem. Então tudo isso está se encaminhando. Nós podemos ver que aquele áudio vazado, aquelas conversas vazadas lá da reunião do presidente, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, falou sobre a nova ordem mundial que está por vir. Ele falou. Eu nem liguei muito com a fala do Bolsonaro, eu liguei mais para a fala dos ministros, que soltam muito mais coisas importantes. Nós podemos ver que ele deixou bem claro sobre a nova ordem mundial. Então nós podemos ver que isso não é teoria da conspiração. O próprio ministro falou isso. Isso é fato. Eles estão lá rolando por debaixo dos panos. Isso não é teoria, isso não é coisa absurda. Mas nós sabemos também que a Bíblia diz que eles iam implementar um sistema, eles iam dizer paz e segurança, e quando eles dissessem isso, sobreviveria sobre eles repentina destruição, como acontece com as dores da mulher grávida. De modo nenhum eles escapariam. Então isso é fato, isso está para acontecer. Agora, a questão da fome, da pestilência, das guerras, isso também está escrito, que vocês ouviriam falar de guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos em vários lugares, nação se levantaria contra nação e reino contra reino. Então isso é fato que vai acontecer. Nós podemos ver que isso está tudo profetizado. Mas a Bíblia também diz, em relação à nova ordem, Jesus é quem vai implementar uma ordem duradoura, para sempre, e não o homem. O homem vai implementar no máximo umas 3 anos e meio e vai ser falha, vai ser uma coisa ditatorial e opressiva. Mas Jesus vai vir e vai acabar com isso. Ele vai formar 7 anos de paz, vai quebrar em 3 anos e meio e vai se tornar um verdadeiro caos, como nunca houve. Então essa ordem deles, que vai ser aquela com ordem mesmo, ordena, então vai ser por 3 anos e meio, depois vai ser pura catástrofe por tudo quanto é lugar. E aí Jesus, depois de mais 3 anos e meio, imperando o caos, ele vai vir e vai acabar com esse caos, e vai realmente instaurar a sua ordem perpétua. Então nós podemos ver para onde é que nós devemos correr, para os braços do Senhor Jesus. Há caminho, há solução, o caminho é Jesus, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele diz, a palavra dele diz, como escaparemos nós se não tentarmos uma tão grande salvação? Hoje as portas da graça estão abertas, basta você entrar por ela. Mas daqui a algum tempo a gente não sabe como é que vai estar. O arrebatamento vai acontecer e depois disso as portas vão se fechar e vai entrar uma grande tribulação. Não que você não vai poder ser salvo, vai, mas vai ser muito mais difícil, porque vai ser uma tribulação terrível sobre o mundo. No caso, hoje ainda está mais fácil. Hoje ainda não tem uma perseguição tão horrenda como vai haver no futuro. Ainda há esperança, há facilidade, entre aspas, por assim dizer, porque nós podemos ver que as coisas estão ficando difíceis, mas vai ficar muito pior. Então nós temos que ter a esperança em Cristo. Ele vai vir acabar com todo esse sistema, com toda essa opressão. Só Ele pode mudar a história da humanidade. Só Ele pode botar o fim a toda essa crise. Só Ele é a esperança, só Ele é a salvação, e é só Ele em que nós devemos depositar nossa confiança, e não em políticos, e não em homens, porque essa história de direita e esquerda estão braços do mesmo sistema. Eles trabalham juntos para essa nova ordem. Eles se fingem de inimigos, mas não são inimigos.
Eles são inimigos nossos, do povo. Mas Jesus é o nosso verdadeiro amigo. A Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem, mas bendito é aquele que põe a confiança no Senhor. Então, irmãos, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E antes de vocês irem embora, eu peço encarecidamente que vocês deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo para os seus amigos e familiares. Essas informações são importantes. E também, se vocês quiserem também ver alguma notícia em algum outro lugar e quiser passar para mim, ou alguma outra matéria, algum outro tópico que vocês querem que eu comente, deixa aqui embaixo, faça uma sugestão que eu estarei fazendo do vídeo com o maior carinho para vocês. Então, irmãos, no demais era só isso. Fiquem na paz do Senhor e lembre sempre que nós somos a geração da última hora.